Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 7, página 77, da biografia de São Pedro, escrita por William Thomas Walsh. Não causava tristeza a Simão Pedro palmilhar o solo da Judéia com suas sandálias de Galileu. Estava a caminho de casa e as montanhas se iam tornando mais verdes e menos rochosas, mais parecidas com as que conhecia, enquanto trilhava as lajes da sinuosa estrada romana em direção ao norte, descendo para a planície da Samaria, cruzando carruagens que passavam barulhentas e o enchiam de pó, bem como parelhas de fogosos corcéis que transportavam a toda pressa inválidos ricos para os banhos quentes e sulfurosos de Tiberíades, ou correios imperiais a caminho da corte de Herodes. Não estava inteiramente seguro de que gostava daquela vida missionária, tão cheia de surpresas e inconvenientes. Alegre ficaria se entrasse no seu barco de novo e sentisse no rosto o sopro do vento. Assim passou o dia e, ao crepúsculo, chegaram a umas colinas altas e áridas, tendo em frente rochedos de uma brancura de giz, e ali pernoitaram. No dia seguinte, alcançaram uma paisagem mais amigável, com vastos campos de cereais, bosques de oliveiras e colinas arborizadas. À tarde desse segundo dia, chegaram ao entroncamento de várias estradas principais, sobre uma elevação perto de telhados brancos e abobadados da aldeia de Siquém, atualmente Nablus. Achavam-se na própria parcela de terra que José recebera de seu pai, e com vista para o cimo arredondado do túmulo em que os filhos de Israel tinham depositado sua múmia, depois de havê-la transportado consigo por cerca de 40 anos. Ao lado da estrada estava a funda cisterna que seu pai tinha cavado para conservar a água da chuva. Até hoje se chama Poço de Jacó. Estavam todos cansados, famintos e sedentos, pois fora aquele um dia quentíssimo de meados de maio, e tinham caminhado desde o alvorecer através de uma região árida. Mesmo o Senhor, diz o Evangelho, estava fatigado. Foi uma das raras ocasiões em que deu demonstrações de tão humana fraqueza, e sentou-se em uma larga pedra que havia à beira do poço, esperando que alguém da terra viesse tirar água. A estreita abertura descia uns 20 metros, e não havia ali à mão nem balde, nem corda. Então eles estavam caminhando para Samaria e pelas estradas romanas, construídas pelos romanos. Por isso o tráfego, as referências que o Walsh dá aqui
do que se passava, né? Do que passava nessa estrada, né? Correios reais, ricos, nos seus cortejos para banhos medicinais, enfim, todo tipo de gente da época, né? Em viagem. Lá embaixo, na planície da Samaria, viam quilômetros de campos de trigo, de cor dourada, prontos para a colheita. Fracos ecos, aqui e ali, indicavam que antigos mangais já estavam em ação. Manguais já estavam em ação. E o estalido de carroças e os gritos dos ceifadores chegavam fracamente através do ar seco, assim como, de vez em quando, a fragrância de rosas e o canto inesperado de um cuco. Empoleirada, lá no alto de uma distante colina, justamente à frente, via-se a cidade da Samaria. Uma majestosa avenida subia até ela, através de uma colunata de monólitos, entre fabulosos santuários e torres, de onde deuses de mármore olhavam abaixo um fórum de beleza incomparável, e palácios onde fatos vergonhosos eram velados por sedas perfumadas e músicas e danças sensuais. Herodes superara a si mesmo na reconstrução daquele lugar. Era uma de suas residências favoritas, e tinha ali consigo Herodíades, a mulher de seu irmão, e a filha dela, Salomé. Somente grandes lagartos habitam agora suas ruínas, mas foi no auge de sua pompa que os olhos de Jesus sobre ela pousaram pensativa e talvez ironicamente. Bem perto à direita erguia-se o vulto do monte Garizim, sobre o qual os samaritanos, com seu falso templo, tinham buscado rivalizar com o verdadeiro de Jerusalém, transmitindo deturpados e humanos ensinamentos emprestados da sabedoria revelada de Israel. Era em parte por isso que os judeus os detestavam. Enquanto Jesus descansava, seus discípulos, com a possível exceção de João, cuja narrativa do que se segue tem o tom de uma testemunha ocular, desceram à aldeia mais próxima para comprar alguma comida, pois a terra em si não podia ser tomada como impura. Quando voltaram, e podemos supor que Simão Pedro estivesse entre eles, ficaram grandemente atônitos, pois ali, em plena luz da tarde, conversava o Senhor com uma mulher. Nunca se ouvira dizer que um rabi falasse em público com uma mulher. Então Jesus está agindo como ele sempre agiu, escandalizando, né, com seus comportamentos, mesmo os apóstolos, né? Mesmo São Pedro. E aqui a gente vê o quão enganados estavam, né, a princípio, os apóstolos sobre esse homem extraordinário, né? Então os rabinos, com toda a sua pompa e com todo a sua hipocrisia, né, seguindo costumes antigos, né, não conversavam com mulheres em público. E como Jesus veio salvar a todos, ele não tinha menor pudor, né,
falso pudor de fazer o que ele fazia, né? Nunca se ouvira dizer que um rabi falasse em público com uma mulher. Além disso, aquela era evidentemente uma samaritana, a quem nenhum judeu se dirigia sem grave necessidade. E provavelmente uma pecadora. Como os discípulos continuassem a olhar, viram-na voltar-se e sair apressadamente através dos campos, deixando seu cântaro d'água e a corda ao lado do poço. O que poderia significar aquilo? Nenhum deles se aventurou a perguntar ao Senhor por que havia ele transgredido as duas convenções tão caras aos fariseus. Ao invés disso, exibiram os alimentos que tinham adquirido na aldeia e lhe ofereceram um pouco, dizendo: come, Rabi. Os trigais amadureciam e brilhavam ao sol como um vasto mar amarelo. Lá embaixo no vale, a samaritana estava falando e gesticulando com várias pessoas. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis, disse ele. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e depois vem a colheita? Mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão dourados para a ceifa. Não era para os trigais que ele estava olhando. O contexto sugere antes que era para a mulher e seus amigos, que por esta altura estavam a caminho do alto da colina, e pessoas sem conta em outros lugares e tempos. O que havia acontecido? Simão Pedro era um homem fortemente curioso. Mal pôde esperar para puxar João de lado e ouvir dele alguns pormenores da famosa conversa do 4º Evangelho. Dá-me de beber, disse Jesus, quando a mulher puxou para cima o seu balde. Sendo tu judeu, como me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Senhor, não tens como tirá-la e o poço é fundo. De onde tem, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me desta água, para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Vai, chama teu marido e volta cá. Não tenho marido. Disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram sobre esse monte, e vós dizeis
que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, que quer dizer o Cristo. Quando, pois, ele vier, nos anunciará todas as coisas. Sou eu que falo contigo. Já a pobre criatura estava chegando de volta com seu amante e alguns outros samaritanos. Então esse diálogo foi registrado por São João, e ele estava a contar a Pedro, né, o curioso, o que tinha se passado no momento em que eles foram comprar alimentos, né, na aldeia. Vinde, lhes dissera, vinde ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse o Cristo? Então, a samaritana ficou impressionada com Nosso Senhor, porque ele adivinhou, digamos assim, né, o passado dela, os 5 maridos, etc, etc. O amante, né? Então, foi isso que a atraiu, né, para ele. E agora, os humildes aldeões de uma pátria desprezada estavam ouvindo o próprio Jesus, que com a simplicidade lhes dizia quem ele era e o que desejava. E alguns deles, pelo menos, foram provavelmente batizados com água do poço de Jacó. É um exagero considerar esse incidente o primeiro passo na universalização do Evangelho, pois os judeus olhavam os samaritanos não como gentios, mas como hereges, ovelhas tresmalhadas da casa de Israel. Não obstante, aqueles convertidos tinham uma visão mais correta da missão fundamental do Messias do que seus próprios discípulos. Olha que coisa! Essa observação do Walsh é muito interessante, né? Então, mostra que os discípulos mostra as dúvidas que eles tinham em relação ao Nosso Senhor, né? Veja, eles estavam acompanhando o Nosso Senhor já há 2 semanas, né? E mesmo assim, né, esses samaritanos, né, os hereges da religião dos judeus, talvez tivessem percebido mais quem era Jesus Cristo do que os próprios discípulos, né? Abre aspas. Nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, fecha aspas, diziam eles. Rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ele assim o fez, ensinando-os por 2 dias, para desgosto, talvez, de alguns de seus seguidores, que necessitariam de mais tempo para se acostumar à ideia de aceitar os samaritanos como seus iguais. Então, os discípulos estavam incomodados, né? Incomodados com essa permanência de Nosso Senhor junto aos samaritanos, né?
Da Samaria, continuaram para o norte, pela estrada principal até Nazaré. Mas por algum motivo que o Evangelho não esclarece, seguiram mais uma vez para Caná. Mal tinham ali chegado, quando um oficial imperial chegou a cavalo à aldeia para implorar ao Senhor que curasse o seu filho, que deixara desesperadamente doente em Cafarnaum. Talvez naquele momento já estivesse morto. Vai, disse o mestre, teu filho está vivo e bem. E o oficial partiu alegremente, enquanto Jesus e os discípulos prosseguiam seu caminho de volta a Nazaré. No sábado seguinte, foram eles todos à sinagoga daquele lugar. Nenhum judeu pensaria em deixar de fazer isso. E Jesus cumpria invariavelmente o bom costume que datava do exílio babilônico, da mesma maneira que praticava todo o essencial da lei. Era provavelmente, como a maior parte das casas palestinas de culto, um simples edifício de pedra, com a entrada principal entre dois pilares ao sul e tendo no lintel algum ornamento, como candelabro de 7 braços, um cacho de uvas com folhas de videira ou uma flor entre 2 cordeiros pascais. Dentro, uma dupla colunata corria toda a extensão do edifício, formando 2 naves e suportando os maciços barrotes sobre os quais descansava o teto plano. O chão era pavimentado de lajes de pedra calcária branca, as paredes sólidas, as janelas adequadas a uma boa iluminação. Ao sul, perto da porta, estava posta uma arca imóvel, contendo os rolos sagrados da lei e dos profetas. Alguns degraus conduziam a ela, diante da qual, junto a uma cortina, pendia a lâmpada sagrada que, como a do templo de Jerusalém, nunca se apagava. Os chefes da sinagoga e os convidados de honra sentavam-se de costas para a arca, de rosto voltado para o resto dos presentes. As mulheres ocupavam uma galeria à retaguarda. Aqui tem uma nota, quando diz das mulheres, né? Era assim na Palestina. Nas sinagogas alexandrinas, os homens e as mulheres ficavam separados por divisória de cerca de 1,5 metros de altura. No centro do salão, onde todos podiam ver e ouvir, havia uma estante ou bimá, uma mesinha sobre uma plataforma alta, com uma cadeira ao lado. Aqui eram lidos os sagrados rolos. Então aqui vocês podem imaginar, né? Podemos todos imaginar esse templo judaico, né? Que era reproduzido em todos os lugares, mais ou menos do mesmo jeito, né? Foram nessas sinagogas, né, que pregou o Nosso Senhor e que pregaram os apóstolos, né? Pregaram Pedro, principalmente São Paulo, né, que viajava muito. Eles pregavam exatamente nesse ambiente, né? Que foi tão importante, né, para as pregações, por exemplo, de São Paulo, né? Mas também, principalmente, de Jesus, né? Na manhã daquele sábado, Simão, Pedro e seus irmãos seguiram Jesus à sinagoga e, podemos conjecturar, assentaram-se perto dele, em um dos bancos fronteiros, à arca, e aos personagens que se sentavam de costas para ela. O Senhor era bem conhecido ali, pois tinha assistido ao serviço religioso durante anos, com sua mãe,
de seu pai adotivo, e a extrema humildade de sua vida oculta é sugerida pelo fato de que o povo não o olhava como uma pessoa extraordinária, ou um convidado de honra, mas simplesmente como o carpinteiro, ou o filho de José, o carpinteiro. Deviam ter ouvido falar recentemente do milagre de Caná. E pode ser, além disso, que sua presença naquele dia provocasse cochichos inusitados e muitas cabeças se voltassem para ele. Difícil era acreditar que um homem, por eles conhecido há tantos anos, tivesse transformado a água em vinho. Contudo, havia ele praticado algo de estranho em Caná. O tempo diria o que foi. Enquanto isso, Jesus provavelmente sentava-se com seus discípulos entre os adoradores comuns. Algo estranho em Caná, né? O tempo diria o que foi. A santificação do matrimônio, né? Simão viu um sacerdote, ou o venerável chefe da sinagoga, dirigir-se à arca e tirar dela um dos rolos sagrados de pergaminho. Desenrolando-o com deliberado cuidado e dignidade, voltou-se para ficar de frente para o Santo dos Santos de Jerusalém. E depois, ainda de pé, começou a ler o Shema, ou Confissão de Fé, dos primeiros livros da Bíblia. Desde a infância, Simão Pedro ouvira muitas vezes as belas palavras, mas nunca se cansara delas. Às vezes o próprio Moisés parecia estar ali presente, pronunciando seu magnífico discurso de despedida aos filhos de Israel no deserto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou te deitarás, ao te deitares e ao te levantares. Tu os prenderás a tua mão como sinal e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Está no Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. O velho fez uma pausa e passou a outro trecho. Se obedecerdes os mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciados. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido, e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e portando-vos diante deles, e prostrando-vos diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia os céus. A chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer
nesta boa terra que o Senhor vos dá. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma essas minhas palavras. Prendei-as às vossas mãos como um sinal e levai-as como uma faixa frontal entre os vossos olhos, também citando Deuteronômio. Então, veja como é o comportamento de Deus, né? Essa passagem é muito significativa, né, para nós, principalmente para nós hoje, né? Isso aqui explica bem o comportamento de Deus em relação a nós, povo escolhido de Deus, né? Como era os judeus no Antigo Testamento, né? Aqui explica como a cólera do Senhor funciona, tá certo? A cólera do Senhor se inflamaria contra vós e ele fecharia os céus. Então, não é isso que parece estar acontecendo hoje conosco, né? Povo escolhido. E por que ele faria isso conosco, né? Ele também explica, né? Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante deles. Deuses estranhos, né? Servir a deuses estranhos. É o que nós temos feito há séculos, né? Principalmente nos últimos tempos, né? Servimos e adoramos e nos prostramos diante de deuses estranhos. E aí, nós não podemos nos surpreender, né? Diante da cólera do Senhor. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prendei-as às vossas mãos como um sinal e levai-as como uma faixa frontal entre vossos olhos. Entre vossos olhos, né? Aqui, ó. No intelecto, né? Desenrolou o pergaminho e novamente continuou. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes franjas nas extremidades de suas vestes, pondo nas franjas de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas franjas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração, vossa vontade, né? E de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Era assim lida a Torá todos os sábados, em 154 sessões, ficando completo o ciclo inteiro cada 3 anos. E quando o sacerdote acabava de ler parte da lei, e talvez também das 18 bênçãos, chamada Shemoné Esré, era seu costume pedir a alguém mais velho,
ou algum visitante de importância que continuasse a cerimônia com a leitura dos profetas. Se ninguém nestas condições estivesse presente, poderia pedir a qualquer dos ali congregados que eu quisesse fazer. Conjectura-se que tal foi o caso naquele sábado especial. Seguiu-se um silêncio de expectativa. Então Jesus tranquilamente se levantou e ofereceu-se como Sheliach Tzibur. Houve entre os homens um murmúrio e um estender de pescoços na galeria, quando ele se encaminhou para Bimá, e ali ficou alto e imponente, figura majestática e cativante, olhando na direção da arca. Então, esse era costume, né? Por isso que os apóstolos de Jesus pregavam nas sinagogas. Era costume se levantar para dar continuidade à cerimônia, né? O chefe da sinagoga pegou agora outro dos compridos e iluminados rolos da arca e entregou-o cortesmente, mas talvez com um olhar inquisitivo, ao jovem rabi. Jesus desenrolou-o com sua costumeira decisão e, ao encontrar o trecho marcado para a lição do dia, a respeito do profeta, da profecia de Isaías, sentou-se diante da Bimá, de acordo com o costume, e começou a ler, com voz cheia e estranhamente comovedora. Era um texto especialmente apropriado para aquele ano jubilar, reconhecido claramente como profético a respeito do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. As belas e consoladoras palavras caíram sobre todos eles como música celeste, e sobre o seu feitiço e o de sua voz e sua presença mantinham-se sentados imóveis e silenciosos, mal respirando. O silêncio foi interrompido pelo estalido do pergaminho, quando o carpinteiro o enrolou e devolveu ao chefe da sinagoga ou a um auxiliar. Então sentou-se ele de novo para fazer o costumeiro discurso a propósito do texto profético. Todos os olhos estavam fixos nele, cada cabeça inclinada para apanhar suas palavras. Devem todos ter tido a impressão de algo diferente nele naquela manhã. Então vamos imaginar aqui essa cena, né? Jesus estava num ambiente familiar, né? A ele, e o ambiente também o reconhecia, né? Muito tranquilamente, né? Porque ele tinha ido ali muitas vezes, né? Com a Virgem Santíssima, nessas celebrações do sábado judeu, né? Aqui nessa parte, né, da leitura dos judeus,
tem coisas muito interessantes para nós hoje, né? Primeiro, descreve quase que a psicologia de Deus Pai, né? Como que ele age em relação a nós, né? Como sua cólera se desenvolve, né? Em relação aos seus filhos queridos, né? Israel era o povo escolhido por Deus, né? Ele tinha dado a Israel uma lei, tá? Estava lá no Gênesis, né? Essa mesma lei que é extremamente cara aos nossos inimigos. É essa lei contra a qual o mundo moderno, desde há muitos séculos, luta. Tá certo? E é exatamente esse trecho que Deus insiste em que nós lembremos dessa lei sempre, em todos os lugares, em todas as situações da nossa vida. Né? Ele diz muito claramente, né? Coloquem coisas nas suas vestimentas para que vocês lembrem da minha lei. Coloque lembranças nas suas vestimentas, para que vocês não esqueçam do que eu falei a Moisés, né? Então, dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes franjas nas extremidades de suas vestes, pondo nas franjas de cada canto um cordão de púrpura violeta. Então ele dava detalhes, né, a Moisés, para que essa sua lei não fosse esquecida, né? A lei moral, né? A lei que determina as ações dos homens, né? Não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Né? Então, é a essa lei que se concentra todo o mundo moderno. Contra essa lei é que se concentra todo o mundo moderno. Né? E o mundo moderno nos seduz o nosso coração, né? Estimula os apetites para a nossa vontade, né? E os nossos olhos, né? Para nos arrastar à infidelidade. Né? Então, isso é muito significativo porque o mundo moderno ele descobriu uma técnica para nos afastar dessa lei, né? Que se chama, entre outras coisas, ciência moderna, né? Que é uma das coisas mais sedutoras hoje para o homem, para que a gente se afaste dessa lei moral, né? Então, enfim, toda a ciência moderna nos conduz a uma descrença da lei, né? Tem várias teorias da ciência moderna que nos afasta dessa lei. Toda a teoria de Darwin, toda a psicologia de Freud, toda a ciência moderna em relação ao cosmos, tudo isso é um conjunto sedutor, né?
que nos arrasta à infidelidade. Hoje nós adoramos, né, os deuses da ciência, poderosíssimos deuses da ciência, né? Então, e hoje nós não temos as vestes que nos lembram, né, dessa lei. Essas vestes foram já perdidas, né, por nós, certo? Então, isso que está descrito aqui, né, na leitura, é a situação que nós vivemos, né? E olha o que o Senhor faz, né? A cólera do Senhor se inflamaria contra vós e ele fecharia os céus. A chuva cessaria de cair e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nessa boa terra que o Senhor vos dá. Há muitas teorias hoje em dia, muitos comportamentos, muitas políticas que tendem a fazer exatamente isso, a fechar o céu, tá certo? E isso o homem descobriu as várias formas de fazer, de cometer essa infidelidade, né? E nós estamos sendo arrastados por isso, né? Arrastados por isso, incessantemente, né? Nós somos os que estão produzindo a cólera de Deus contra nós, né? Certo? E veja, nós que somos o povo escolhido da nova lei, né? E mesmo assim, como Jesus disse, né, que não veio mudar um só iota da antiga lei, né, nós estamos sob o poder da antiga lei também, né? Então, aqueles mandamentos que Deus deu a Moisés para passar a nós estão em pleno funcionamento, o que quer dizer que a cólera de Deus está em pleno funcionamento. Isso está completamente coerente com tudo que nós sabemos, por exemplo, com a revelação de La Salette, né, que é uma das coisas mais pavorosas que Nossa Senhora já disse em suas revelações, né? Eu não estou mais conseguindo segurar o peso do braço do meu filho, que é o braço da justiça, é o braço da cólera do Senhor, né? Então, mesmo Nossa Senhora está nos dizendo que essa cólera não só é real, como ela vai cair sobre nós, e está caindo sobre nós, né? Como o povo escolhido, né? Então, quando a gente fala da situação do mundo, né, a gente tem que ter essa visão, né, de que nós somos culpados como povo escolhido de Deus por essa cólera que está atingindo e vai atingir o mundo, né? Certo? Bom, eu vou parar aqui na leitura de Nosso Senhor desse trecho de Isaías e o que ele vai falar sobre isso, né? Sobre esse trecho de Isaías, que é exatamente sobre ele mesmo, né? Sobre o Messias, certo? A gente continua amanhã. Eu estou na página 85, aqui do capítulo 7. Quase no final dele, mas só para ter a oportunidade da gente discutir alguma coisinha que vocês queiram, eu vou parar por aqui hoje. E aí vocês podem fazer as observações se as tiverem dessa leitura de hoje.
professor, Sim. eu fiquei pensando aqui a respeito dessa questão da cólera do Senhor, né? Que nós somos muito estranhos mesmo, né? Porque a gente veio num tempo em que já nos explicaram tudo a respeito desse homem, né? Da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou e veio ao mundo. Diferentemente daquelas pessoas naquela época que conviveram com ele, mas não entendiam nada, né? Uhum. Então, eu senti muita inveja daqueles servos lá em Caná que obedeceram tudo sem estar entendendo. É. Porque nós queremos sempre, eu digo por mim, né, entender para depois aderir, né? De certa forma, hoje a gente é levado a isso porque há muito do que desconfiar, né? Mas nós temos tantos meios, né, de nos informarmos, né? E nós usamos esses meios para os fins errados. Como que a gente tira tão pouco proveito? Porque hoje a gente é poupado de gastar tempo com bobagens, né? Porque a gente tem tantas coisas que nos facilitam a vida que a gente poderia estar voltando a nossa atenção para aquilo que realmente importa, né? Mas a gente não faz isso. A gente faz o contrário, né? E me chamou a atenção também porque ontem eu estava ouvindo uma homilia de um padre, que é um padre até, ele é modernista, mas ele falando que numa viagem que ele fez à Europa, o que chamou muito a atenção dele foi que quando ele ia às missas, ele só via, as pessoas que ele via eram todas pessoas de cabeça branca. Isso. E ele pensava assim, quando essas pessoas morrerem, isso vai acabar. Porque não tinha jovens, né? E eu já ouvi uma outra pessoa fazendo um comentário, justamente uma pessoa que já viajou muito pela Europa, falando que aqui no Brasil, e talvez na América do Sul, né? Não sei como seria na América Central, essa pessoa falou a respeito daqui, que nós ainda temos muitos cristãos, né? Então a nossa sorte talvez seja essa ideia de que nós vivemos no terceiro mundo, talvez tenha suas vantagens. É, isso mesmo. E você veja, Ana Paula, nós temos hoje uma história da igreja de 2000 anos, né? Era mais ou menos o que os judeus tinham de história do povo judeu na época de Jesus. Então, todas as referências geográficas de Israel que lembravam aos judeus a sua história, né? O Poço de Jacó, né? Todas as referências geográficas que o Walsh dá aqui, né? Descrevendo as caminhadas de Nosso Senhor. Aqui aconteceu aquilo. Aqui o povo de Israel chegou com o corpo de José e o enterraram. Ali aconteceu aquela coisa há tantos anos atrás. Nós temos hoje, não é, as mesmas referências que eles tinham da religião deles, nós temos da nossa, não é? Da nova aliança. Nós temos hoje não só as referências geográficas, mas também os escritos, não é? Nós temos os escritos dos santos, dos grandes doutores da igreja, né? Em todas as épocas, né? Nós temos os exemplos,
nós temos as histórias. Então, nós somos um povo que tem uma tradição enorme. Aqui nós podemos nos referir, né? Então, a nossa infidelidade hoje é muito grave, é gravíssima. Você vê, na Europa, você está falando da Europa, é verdade o que você está falando, eu tenho testemunhos de quem está vivendo lá hoje, esse mesmo testemunho que você falou. Só há velhos nas missas, principalmente nas missas antigas, nas missas tridentinas. Não há jovens. Não é? Para vocês terem uma ideia, ontem eu fiquei sabendo que em 2021, na Diocese de Roma, foram ordenados três padres. Certo? Então, na Europa, em que se você andar, em qualquer parte da Europa que você andar, você vai encontrar corpos de santos incorruptos. Tá? Milagre permanente de Nosso Senhor. Então, esta mesma Europa está praticamente descristianizada hoje. Daí a gente pode imaginar, né, a cólera do Senhor. Né? Nada do que está acontecendo na Europa pode ser explicado. E quando eu digo Europa, é o mundo, porque o mundo nasceu de lá. Né? Tudo que está acontecendo hoje pode ser explicado por isso, por essa ira do Senhor. Né? Tudo que nós vemos hoje no mundo é idolatria de falsos deuses. Né? Todos os sistemas de análise políticos, sociais, etc., estão construídos na base da infidelidade. Né? E esse é o mundo que nós vivemos, né? Mundo de infiéis. Tá certo? Mundo de infiéis. De homens cruéis, né? De homens cruéis. Cruéis consigo mesmos, cruéis com os outros, cruéis com os bebês que ainda estão no ventre, cruéis de forma geral. Né? Então, é bom que a gente perceba que esse Deus do Velho Testamento, Deus Pai, é o mesmo, é o mesmíssimo Deus que existe até hoje e existirá para sempre. Né? Então, essa perspectiva, digamos assim, escatológica, essa perspectiva superior de análise das coisas do mundo, ela deve sempre estar na nossa lembrança, né? Para que a gente não se escandalize com o que está acontecendo no mundo, né? Esse mesmo Deus, né? Agora tendo mandado seu Filho, né? E isso nos torna muito mais responsáveis, né? Agora que as portas do céu estão abertas e também a dos infernos, a nossa responsabilidade se agiganta muito, né? Nós que agora sabemos, né, tudo o que a redenção significou para o homem, tudo o que ela mudou no mundo, todos os efeitos práticos que ela significou, né, e que agora nós estamos pouco a pouco nos afastando da cruz de Nosso Senhor. Nós que eu estou falando católicos, né, nós estamos nos afastando paulatinamente, né, por tudo que está acontecendo no mundo e na igreja, obviamente, né? E nós temos que refletir sobre isso, né?
qual que é a nossa responsabilidade eterna sobre esse afastamento, né? Isso é gravíssimo. De uma gravidade sem comparação, infelizmente, sem comparação. E a questão da juventude é essa, Ana Paula. Se a gente não tem uma juventude religiosa, nós não teremos mais, não é nem católicos, nós não teremos padres no futuro. Né? Isso é um castigo de Deus, claro. Não é? Mas nós estamos pedindo esse castigo há muitos séculos, né? Há muitos séculos. Tá certo? Há muitos séculos. Mais alguém tem alguma observação? Então, nós estamos aqui então na página 85, quase no final dela. E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos daqui. Tá certo? Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações, as discussões. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.